Olá, eu sou a professora Elma Física e vamos estudar sobre trocas de calor. O tema geral desta matéria é termologia, o estudo de calor e temperatura, e especificamente calorimetria. Nós vamos fazer uma breve revisão para recuperar alguns termos científicos que iremos utilizar nos próximos tópicos e exercícios. A seguir, veremos um resumo sobre os conceitos de trocas de calor. Observe a figura. Tenha em mente o que já aprendemos em aulas anteriores, que se tivermos dois corpos, um corpo A e um corpo B, o calor sempre flui do corpo com temperatura maior para o corpo com temperatura menor. Então, o calor é uma forma de energia que se propaga sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ok? Vocês já devem ter visto esses diagramas em alguns outros momentos. Vamos revisar. Mudanças de estado físico. É possível promover a mudança de estado físico de um corpo através de trocas de calor com ele. Para substâncias puras, que são constituídas por apenas um tipo de molécula, a mudança de estado físico ocorre em temperaturas constantes. Assim, embora haja trocas de calor com o corpo, sua temperatura não muda durante a mudança de fase, considerando a pressão constante. A essas temperaturas damos o nome de ponto de fusão e ponto de solidificação. Por exemplo, podemos dizer que o ponto de fusão do gelo é 0 graus Celsius, que é a temperatura em que o gelo começa a passar do estado sólido para o estado líquido, fusão. O ponto de vaporização e ponto de condensação da água, por exemplo, é 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água começa a ferver, entrar em ebulição. Então, esses dois pontos são pontos bem importantes, tenha sempre em mente. 0 grau, ponto de fusão do gelo, 100 graus, ponto de vaporização ou de ebulição da água. Observe agora as figuras. Na parte de cima, temos os três estados, sólido, líquido e gasoso. E alguns nomes dessas mudanças de estado físico. Dê uma observada, essa parte é mais uma revisão, para relembrar estes nomes, pois às vezes aparecem esses nomes nos exercícios e é bom relembrar. Então, por exemplo, do sólido para o líquido, chama fusão, do líquido para o sólido, solidificação, e assim por diante. Dê uma olhada neste esquema. Na parte de baixo, eu destaquei na imagem como seria se pudéssemos observar microscopicamente os três estados, sólido, líquido e gasoso. No sólido, as moléculas estariam mais juntinhas. No líquido, as moléculas estão mais separadas. E no gasoso, as moléculas estão mais separadas ainda. É isto que a imagem da parte inferior da página representa. Além desses três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, existe um quarto estado da matéria. Pesquise sobre esse quarto estado da matéria e anote no seu caderno um pequeno resumo com o nome deste quarto estado e o que ele significa. Vamos ao novo tema então, trocas de calor. Eu vou fazer um breve resumo na aula de hoje com o que significa cada uma das grandezas e as principais fórmulas que iremos usar nos exercícios. Quantidade de calor representamos por ΔQ, um triângulo Q. É o calor cedido ou recebido por um corpo, onde sua temperatura está variando dentro de um mesmo estado físico. A fórmula, então, que é chamada de equação fundamental da calorimetria, é dada por ΔQ é igual a M vezes C vezes ΔT. Cuidado que nesta fórmula esse C é minúsculo, porque vai aparecer um C maiúsculo em outro momento. Então, na hora de copiar em seu caderno, tenha cuidado de quando a letra for maiúscula, escreva maiúscula.
Quando a letra estiver escrito em minúscula, escreva em minúscula também. Na tabela, eu estou mostrando, então, o nome da grandeza na primeira coluna e a unidade de medida na segunda coluna. Então, a grandeza ΔQ, a quantidade de calor. Unidade de medida, calorias, que podemos escrever cal. M, massa do corpo. Unidade de medida, gramas, G. C minúsculo, calor específico do material. Unidade de medida, caloria por grama grau Celsius, exatamente da maneira que está escrito na tabela. ΔT, variação de temperatura em graus Celsius. Esta fórmula, ΔQ, MC, ΔT, nós podemos utilizar uma frasezinha para lembrar desta fórmula. Costumo utilizar que macete para lembrar quando estivermos usando esta fórmula. Ah, professora, que fórmula que usa para resolver o exercício? A fórmula que macete, né? Que, quantidade de calor, M massa, C calor específico e o T de temperatura. Fórmula do que macete. Se te ajudar, grave esta frase. Próximo termo, calor específico, que é simbolizado pelo C minúsculo. Então, cada tipo de material tem uma característica própria em termos de transferir mais ou menos calor para o meio onde está. E esta propriedade é chamada de calor específico. Então, nós sabemos que alguns materiais transferem mais calor para o meio que outros. Dê uma olhada nesta tabela, copie esta tabela em seu caderno. Não há necessidade nenhuma de decorar tabela de substâncias e calores específicos. Exatamente por isto, copie no seu caderno e vamos utilizar, em alguns momentos, a tabela para resolver exercícios. Então, na primeira coluna temos algumas substâncias e na segunda coluna, seus respectivos valores de calor específico, que é essa propriedade que depende do material. Capacidade térmica. Simbolizamos por um C maiúsculo. É a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida para que um corpo aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. A primeira fórmula, C maiúsculo, é igual a ΔQ dividido por ΔT, ou seja, a variação da quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Eu não coloquei novamente o que significam essas grandezas porque está na página anterior. C maiúsculo é igual a M vezes C minúsculo. Ou seja, a capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Calor latente. Simbolizamos por um L maiúsculo. É o calor presente na mudança de estado físico onde não há mudança de temperatura. Este calor pode ser recebido, então neste caso ele é positivo, ou cedido, neste caso negativo. E ocasiona não o aumento de temperatura, mas sim a mudança de estado físico. Por exemplo, quando o gelo está derretendo, passando do estado sólido para o líquido. Este L podemos calcular por ΔQ dividido por M, ou seja, a quantidade de calor dividido pela massa. A seguir, eu vou descrever 3 exemplos. Esses exemplos já estão completos. Nas próximas aulas, tentarei fazer alguns exemplos a mais. Primeiro exemplo. Ao fornecer 300 calorias de um calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica deste corpo. Sempre que formos resolver um exercício, atente de separar os dados do exercício, para depois escrever a fórmula e resolvê-lo. Então, neste caso,
Resolução. Dados. ΔQ, como o enunciado do exercício diz, 300 calorias, 300 cal. A variação da temperatura, ΔT, é igual a 50 graus Celsius. O exercício pede a capacidade térmica deste corpo, C maiúsculo. É uma aplicação direta da fórmula. Temos que C maiúsculo é igual a ΔQ dividido por ΔT. Então, C é igual a 300 dividido por 50. 300 dividido por 50, 6. A unidade de medida, caloria por grama, aliás, caloria por grau Celsius. Nesse caso não tem grama, é só 6 cal barra grau Celsius, como está escrito aí no exercício. Para ficar completo o exercício, pode colocar uma resposta. A capacidade térmica do corpo é C igual a 6 cal por grau Celsius. Exemplo 2. Para aquecer 500 gramas de certa substância, de 20 para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem, respectivamente. Então, este é um exercício onde, após os dados, tem duas questões a resolvermos: a capacidade térmica da substância e o calor específico. Vamos resolver para encontrar as alternativas corretas. Dados. M, massa, igual a 500 gramas. ΔT é a variação da temperatura. Neste caso, a substância encontrava-se a 20 graus Celsius e a temperatura aumentou para 70 graus Celsius. Então, por isso que eu escrevi 70 menos 20. Temperatura final menos temperatura inicial. 50 graus Celsius. A quantidade de calor foi 4.000 calorias. Temos então capacidade térmica C é igual a ΔQ sobre ΔT, ou seja, 4.000 dividido por 50. 4.000 dividido por 50, 80 caloria por grau Celsius. Segunda parte, capacidade térmica. Podemos calcular o C mas já calculamos. Então, na fórmula, temos C igual a M vezes C minúsculo. Esse C, que é a capacidade térmica, nós já calculamos. Por isso que eu já comecei na segunda fórmula em vermelho escrevendo 80, porque eu acabei de calcular. Então, 80 igual a 500, que é a massa, vezes C, que é o calor específico. Eu quero descobrir esse Czinho minúsculo. Então, Czinho minúsculo é igual a 80 dividido por 500. Porque o 500 é o número que está multiplicando a letra C. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 80 dividido por 500. Cuidado para não colocar ao contrário. Sempre o número que está ao lado, multiplicando a letra, é que passa dividindo. Então, 80 dividido por 500, 0,16. A unidade de medida, caloria barra grama grau Celsius. Ou seja, conferindo nas alternativas, capacidade térmica 80, calor específico 0,16, a resposta correta é a letra B. E o exemplo 3. Um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido. Sem que haja mudança na temperatura da água, repentinamente, todo o seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente. Foi dado o calor latente de fusão, 540 calorias por grama. Então, esse LF é o calor latente de fusão. Esse Fzinho significa fusão. Então, dados. Massa, 500 gramas. L, 540. Temos que calcular o ΔQ. L é igual a ΔQ dividido por M. Se temos que L é igual a 540,
do outro lado da equação, ΔQ dividido por 500. Para acharmos o valor de ΔQ, basta multiplicar em cruz, né, na equação. 500 vezes 540, ou 540 vezes 500, mesma coisa. Resultado, 270.000 calorias. Ou seja, o recipiente contendo esta água recebeu 270.000 calorias. E aí o seu conteúdo foi totalmente evaporado. Anote esses 3 exemplos em seu caderno, tente ver se você entendeu e na próxima aula estudaremos mais exercícios. Até mais!